Já pararam para pensar que os filmes que a gente assiste, sabe, mesmo aqueles de ficção, podem ser verdadeiras cápsulas do tempo? Hoje, a gente vai explorar uma ideia fascinante. Como os filmes acabaram se tornando documentos super valiosos para a gente entender o passado e, quem sabe, até o nosso próprio presente. Vamos nessa? Bom, a nossa jornada começa com uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que, olha, deu um nó na cabeça dos historiadores por décadas. Pensa bem, como é que uma obra de ficção, algo que saiu da imaginação de alguém, poderia ter o mesmo peso de, sei lá, uma carta oficial, um decreto? Por muito, muito tempo, a resposta era um sonoro não. Mas as coisas mudaram. E é justamente essa reviravolta que a gente vai desvendar agora. Para entender essa revolução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como a história era contada antes, numa época em que tudo, absolutamente tudo, se resumia a documentos escritos. Olha só, lá no século XIX, a caixa de ferramentas de um historiador era bem específica. A crença era que a história era uma ciência e que os fatos estavam ali, purinhos, esperando para serem descobertos em papéis oficiais, cartas, registros do governo. E ponto final. E essa frase aí de Leopold van Ranke, que foi um dos pais da historiografia moderna, resume perfeitamente o espírito da época. O objetivo era objetividade total, sabe? Reconstruir o passado exatamente como ele foi, sem nenhuma interferência. Só que essa abordagem tão rigorosa tinha um problema gigantesco. A história acabava sendo só sobre grandes eventos, governos, guerras e a vida do dia a dia. As crenças, o jeito de pensar das pessoas comuns, tudo isso ficava de fora. Era uma visão, vamos combinar, bem incompleta do passado. Mas aí, no século XX, chegou uma nova geração de historiadores para literalmente virar a mesa e mudar as regras do jogo. Liderado por caras como Marc Bloch e Lucien Febvre, lá na França, a tal da Escola dos Análises propôs uma história-problema. Ou seja, em vez de só narrar os fatos, eles começaram a fazer perguntas sobre o passado, a questionar as fontes e a buscar um entendimento muito mais profundo da experiência humana. E com essa nova abordagem, a definição de fonte histórica se expandiu de um jeito absurdo. Tudo, absolutamente tudo que os seres humanos produziram passou a ser um vestígio válido para investigar o passado, o jeito de pensar, as canções e, claro, a nova e poderosa arte do século, o cinema. Com essa nova mentalidade, o cinema deixou de ser só entretenimento e passou a ser visto como um objeto de estudo riquíssimo, um espelho bem complexo da sociedade. E aqui está a mudança fundamental de perspectiva. A visão antiga olhava para o filme como um simples reflexo, como se fosse um espelho da realidade. Já a nova visão entende o filme como uma representação, ou seja, uma construção que seleciona, edita, interpreta a realidade. E é justamente aí, nessa construção, que as pistas mais valiosas se escondem. Certo. Então, como é que um historiador analisa um filme na prática? Bom, a tarefa se parece muito com a de um detetive, que procura por pistas que não estão ali, na superfície, de cara. O historiador Marc Ferro foi um pioneiro nesse campo. Ele sacou que mesmo um filme de propaganda, sabe, totalmente controlado pelo Estado, ele acaba revelando muito mais do que pretendia. O filme sempre testemunha alguma coisa. E aí o Ferro desenvolveu esse conceito genial de contra-história. É a história que vaza pelas frestas. É aquilo que não foi dito com palavras, mas que aparece num gesto, num cenário, na escolha de um ângulo de câmera. É o não dito, o subconsciente de uma época que se revela na tela. O método, portanto, é um processo de 3 etapas. Primeiro, uma análise interna para entender a linguagem do cinema. Depois, uma análise externa para compreender o mundo em que aquele filme foi feito. E, por fim, a síntese, que é onde o historiador detetive conecta todas as pistas e encontra a tal da contra-história que o filme nos conta sem querer. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa, que vira nossa lente de análise do passado diretamente para o nosso presente. Então, o ponto crucial é este. Um filme sobre o Império Romano feito nos anos 50 nos diz muito sobre a Guerra Fria e a sociedade americana daquela década. Um filme sobre a Revolução Francesa feito hoje em dia revela as nossas preocupações atuais com poder, com desigualdade. O filme é sempre, sempre um produto do seu tempo. A gente vê isso claramente em vários movimentos do cinema. O neorrealismo italiano, por exemplo, só poderia ter surgido na Itália arrasada pela Segunda Guerra Mundial. O nosso cinema novo é inseparável das tensões políticas e sociais que o Brasil vivia naquela época. São documentos vivos daquelas sociedades. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão.
O que os filmes de super-heróis, as comédias românticas, os dramas que a gente produz em massa hoje vão dizer sobre nossos medos, nossos sonhos e nossos valores para as gerações futuras. Da próxima vez que as luzes se apagarem no cinema, vale a pena lembrar. Ali na tela não tem apenas uma história, mas um pedaço da nossa própria história sendo gravado para sempre.